Efésios 3:20. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou que pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Coloca o título para nós da pregação. Cada semana a gente falou de uma área que Deus nos surpreende. 5 de 5, série Deus que surpreende mas fala forte, com vitória. Diga glória a Deus. Amém? Em nome de Jesus. Coloca a próxima figura lá para nós já. Em nome de Jesus. O Deus que surpreende com vitória. Juízes capítulo 6, no verso 11. Juízes 6:11. Você que está me acompanhando aí também, pega a sua Bíblia, em nome de Jesus. É de suma importância que você nunca vá pelo que as pessoas falam, vá pelo que está escrito na palavra de quem? De Deus. Às vezes a gente precisa atentar, porque a gente não pode ir pela cabeça dos outros, nós temos que ir pela palavra de quem? De Deus. Amém? Você que achou, já levanta a sua Bíblia sentado mesmo. Senhor nosso Deus e nosso querido e amado Pai, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, eu peço que o Senhor venha, meu Deus, tocar e abençoar a vida de cada uma dessas pessoas. Que a Tua palavra, onde ela chegar, meu Deus, produza, meu Pai, mudança, vitória, produza bênção, meu Pai, na vida de cada pessoa, meu Pai, meu Deus, que escutar essa palavra. E que, em nome de Jesus, essas pessoas entendam que o Senhor é poderoso para nos surpreender com vitória, e que hoje essa pessoa, meu Pai, saia daqui com uma direção para a sua vida, em nome de Jesus. Você que crê, diga amém e diga graças a Deus. Amém? Hoje nós vamos falar sobre Gideão. Gideão, ele foi um homem que foi usado por Deus, para livrar o povo de Israel, que estavam 7 anos entregues nas mãos dos medianitas. Como que funcionava? Israel fez o que era mal perante Deus. Por isso que nós temos que tomar muito cuidado se as coisas que nós estamos fazendo não são más, porque tem coisas que vão ter consequências ruins na nossa vida. Então nós temos que atentar para isso. Israel fez o que era mal. Então o Senhor entregou o povo de Israel 7 anos na mão dos medianitas. Eles trabalhavam, eles plantavam, e na hora da colheita, os medianitas vinham e saqueavam tudo o que eles tinham plantado. Então, eles viviam uma vida, eles ficaram 7 anos vivendo uma vida de escravidão, porque eles plantavam e não conseguiam desfrutar daquilo que eles plantavam. Mas o detalhe de tudo isso é que foi o próprio Deus que entregou ele nas mãos do medianita. E Deus entregou ele nas mãos dos medianitas por causa da desobediência. Às vezes a gente não entende, mas tem coisas que acontecem na nossa vida que não é culpa da igreja, que não é culpa do pastor, que não é culpa de Deus. A culpa, muitas das vezes, é que a pessoa está desobedecendo a palavra de quem? De Deus. Então, Gideão, ele estava malhando trigo no lagar. E lagar não é lugar de malhar trigo. Mas por que Gideão estava malhando trigo no lagar? Para que ninguém roubasse aquele trigo e ele tivesse um pouco de trigo para comer com a sua família. Era o sustento da casa dele. Ele estava tentando defender o sustento da casa dele. Vamos ler aqui para você entender em nome de Jesus. Juízes, capítulo 6, no verso 11. O chamamento de Gideão. Então veio o anjo do Senhor e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joá, o Abiazitra. E Gideão, seu filho, estava malhando trigo no lagar, para a pôr a salvo dos medianitas. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: o Senhor é contigo, homem valente. Respondeu Gideão: ah, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que nos sobreveio tudo isso? E o que é feito de todas as maravilhas que os nossos pais nos contaram, dizendo:
não nos fez subir do Egito? Porém agora o Senhor nos desamparou e nos entregou nas mãos dos medianitas. Então se virou o Senhor para ele e disse: vai nessa tua força e livra Israel das mãos dos medianitas. Porventura não te enviei eu? E ele lhe disse: ah, Senhor meu, como livrarei Israel? Eis que a minha família é a mais pobre de Manassés, e eu, o menor da casa do meu pai. Tornou o Senhor: já que eu estou contigo, ferirá os medianitas como se fosse um só homem. Diga glória a Deus. Você vê que o anjo aparece para Gideão e fala: o Senhor é contigo, homem valente. Mas aqui nós lemos, aqui onde a gente vê a valentia? Aonde que nós vemos valentia? Nessa atitude de Gideão malhando trigo escondido, talvez estava com medo. Mas é que a ótica de Deus não é como a minha, não é como a sua. Se você acha que você está bem, para Deus você não está. Se você acha que você é fraco, para Deus você é forte. Diga glória a Deus. Se a gente acha que a gente é forte, para Deus a gente é fraco. Porque Deus exalta aquele que se humilha e humilha aquele que se Então, se for olhar pela lógica, o que eu consigo ver aqui de Gideão é fraqueza, é medo. Só que Deus não olha como a gente olha. E às vezes isso vem, sabe, de encontro à nossa vida. Porque nós não vemos capacidade para vencer as lutas. Nós não vemos em nós capacidade para mudar a situação que estamos enfrentando. Às vezes nós chegamos a ser até extremamente crítico com a gente mesmo. E a gente começa a olhar para nós e começa a dizer: eu não tenho condição, eu não posso, não vai dar certo. É ou não é verdade? Todos nós já pensamos isso um dia. Mas você vê que Gideão, quando o Senhor fala com ele, quando o anjo do Senhor fala com ele, o anjo do Senhor fala: o Senhor é contigo, homem valente. Diga glória a Deus. O melhor estágio que nós temos para estar, o maior e melhor posição que nós podemos ter para estar na presença de Deus é curvado diante dele, dizendo: eu não posso, eu não consigo, eu preciso de ajuda, eu preciso do Senhor. Amém? A Bíblia fala que Deus tem mais prazer nas nossas fraquezas. Sabe por quê? Porque o poder dele se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Diga glória a Deus. Então, eu quero atentar três coisas muito importantes que a gente, nessa série Deus que surpreende, hoje nós falando de Gideão, que chamou muito a minha atenção. Se eu quero ser surpreendido com vitória, quem quer vitória, diga amém. Você quer vitória? Primeira coisa que nós precisamos fazer, coloca a primeira figura para nós. Nós temos que crer que o Senhor é conosco. Diga: o Senhor é comigo. Eu preciso crer que Deus é comigo, que Deus está me guardando, Deus está me protegendo. Diga glória a Deus. Que humanamente falando eu posso não conseguir, mas tem um poder maior operando dentro de nós, morando dentro de nós, que é o poder de quem? De Deus. Davi, ele conseguiu vencer o gigante, não foi com uma pedra. Ele venceu o gigante com o Senhor dos exércitos. Ele cria, acreditava que o Senhor era com ele. Sadraque, Mesaque e Abednego venceram a fornalha de fogo, não porque eles eram alguma coisa ou eles estavam com uma roupa especial para vencer o fogo. Eles venceram porque Jesus, o quarto homem, andava com ele dentro da fornalha, que era o próprio Deus. Diga glória a Deus. Amém? Daniel conseguiu vencer a cova dos leões porque ele acreditou até o final. Você sabe por que Daniel foi jogado na cova dos leões? Porque ele estava orando. Ele estava orando, não é? Ele estava orando e alguém que queria perseguir ele fez um decreto e o rei assinou o decreto.
que não podia orar para outros deuses, e Daniel orava 3 vezes no mínimo por dia da janela. E ele falou: eu não vou parar de orar. E veio o decreto, quem estivesse orando para outro Deus ia ser lançado na fornalha, na cova dos leões. E ele foi lançado na cova dos leões. Então eu e você, nós precisamos entender, nós precisamos colocar a nossa vida na mão de Deus e entender que Deus é com a gente. Humanamente falando, você pode olhar para a tua vida, meu irmão. Humanamente falando, minha irmã, você pode olhar para a tua vida e às vezes não acreditar nisso. Porque nós somos seres humanos, nós somos pessoas sujeitos a erro, sujeitos a falha. Quem está entendendo? Mas a gente tem que crer que Deus é com a gente. Eu vou vencer, vai dar tudo certo. Amém, pessoal? Eu vou dar a volta por cima. Eu vou chegar onde eu quero chegar. Tem gente aqui que era para estar lá na frente, mas está andando para trás. Por quê? Porque ela não consegue crer que o Senhor é com ela. Ela não consegue crer. Só que Deus é com a gente, pessoal. Desde quando nós nascemos, tem propósito de Deus para a nossa vida. Desde quando nós nascemos, antes de nós nascer, os nossos pais nem sabiam que a gente ia nascer, mas Deus já sabia. Amém? Tem pessoas que, como eu, na hora de registrar foi trocado o nome, mas parece que foi trocado, mas Deus já sabia, era um propósito de Deus. Diga glória a Deus. Meu nome, por exemplo, ia ser Valdir. Nada contra nenhum Valdir, mas vê se eu tenho cara de Valdir. Eu não tenho. Na verdade, então cada um tem o seu nome. Então Deus sabe de todas as coisas. Uma coisa que parece que foi um erro na hora lá, não foi um erro, foi um propósito de quem? De Deus. Então a primeira coisa que Gideão fez, o anjo do Senhor falou para ele lá no 12. Então o anjo do Senhor apareceu e lhe disse: o Senhor é contigo, homem valente. Diga glória a Deus. Segunda coisa que nós aprendemos com a história de Gideão, e se você quiser experimentar a grandeza de Deus na sua vida, você tem que atentar para isso. Se você quiser ser vitorioso, mesmo diante dos nossos questionamentos, Deus vai nos usar para mudar essa situação. Diga glória a Deus. Todo mundo aqui já questionou. Todo mundo. Você que me acompanha em casa, você que está aqui na igreja, todo mundo já questionou. Todo mundo já questionou. Olha o questionamento de Gideão 13. Respondeu Gideão: ah, Senhor Deus meu, se o Senhor é conosco, por que nos sobreveio tudo isso? Quem nunca, né, gente? Poxa, agora que eu estou indo firme na igreja, parei de fazer coisa errada, parei de beber, parei de fumar, parei de fazer o que não devia, e agora parece que, por que sobreveio isso? Por que eu estou passando por essa luta? Por que eu estou passando por essa luta na minha casa, no meu casamento, na vida dos meus filhos? Quem nunca questionou? Quem nunca falou: meu Deus, depois que eu fui para a igreja, parece que se levantou uma luta? Não, parece não, se levantou. Porque o inimigo, ele não quer que você prevaleça, ele não quer que você fique firme, então ele levanta a luta para você desanimar, para você desistir. E quem desanima, quem desiste, é derrotado. Não tem nos jogos o WO, que a pessoa, o time, o outro time não entra em campo, então o time nem jogou e ganha, porque o outro time não se apresentou. Vai ter uma luta. Se o lutador chega lá e desiste da luta, eles vão chamar o nome dele igual, para cumprir esse o quê? Propósito. Aí o outro entra lá e faz cara de mal, não é assim? E entra lá, daqui a pouco chama o outro, cadê o outro? Fugiu, não quis brigar. Aí o que acontece? Naturalmente o juiz dá a vitória para aquele homem. Ele não deu um golpe, mas ele ganhou porque o outro desistiu. Então quando eu e você desistimos, o diabo prevalece. Quando eu e você desistimos, a derrota é nossa. Então nós não podemos desistir. Diga glória a Deus. Você vê que Gideão, ele questionou aqui, ah, Senhor meu Deus, se o Senhor é conosco, por que nos sobreveio tudo isso? E o que é feito de todas as maravilhas que os nossos pais contaram, dizendo: não nos fez subir do Egito? Porém agora o Senhor nos desamparou e nos entregou nas mãos dos medianitas. Aí no 14, então se virou o Senhor para ele e disse: vai nessa tua força
e livra Israel das mãos dos medianitas. Porventura não te enviei eu? Olhe para mim. O anjo não discutiu com ele. O anjo falou: vai nessa tua força. Que força? A nossa fraqueza é o suficiente para Deus usar a nossa vida para fazer grandes coisas. Diga glória a Deus. Sabe, o maior problema hoje dentro das igrejas se chama, sabe o que? Orgulho. A gente se acha melhor do que as pessoas que não vêm na igreja. Por isso que a gente começa a perder com Deus. A gente começa a se achar melhor que o nosso familiar que não se converteu. Aí a gente começa a perder com Deus. Aí Deus vai trazendo pessoas que tem dentro de si: eu não sou merecedor, eu não posso. E Ele vai fazendo o quê? Ele vai levantando. Diga glória a Deus. Então, nós temos que entender. Olha que o anjo não discutiu. O anjo virou para ele, o anjo do Senhor. Então, se virou o Senhor, que ele estava representando o Senhor, para ele e disse: vai nessa tua força. O anjo não ficou discutindo com ele: mas vai acontecer. Não, vai nessa tua força, rapaz. Amém? Então, uma coisa que eu tenho para dizer para você. Olha só, deixa eu só continuar aqui para concluir. Então, lá no 15, e ele lhe disse: Senhor meu, como que livrarei Israel? Eis que a minha família é a mais pobre de Manassés. Ou seja, nós não temos recurso, nós não temos arma para isso, não temos dinheiro. É a mais pobre de Manassés, e eu, o menor da casa do meu pai. Olha só. Aí sabe o que Deus fala para mim hoje? Como a gente colocou, coloca aquela figura lá para nós. Mesmo diante dos questionamentos, Deus vai nos usar para mudar essa situação. A tua casa vai mudar através de você. Você é o Gideão da tua casa. Você é o Gideão lá no teu trabalho. A tua casa vai mudar, pastor, mas eu questiono. Então por que Deus te trouxe aqui? Deus te trouxe aqui para dizer: eu quero usar você como eu usei Gideão. Mas lá na minha casa ninguém quer vir na igreja, ninguém quer saber. Eu estou puxando para um lado, eles estão puxando para o outro. Ei! Se Deus é contigo, não importa quantos estejam puxando para o outro lado. O que importa é que o milagre vai acontecer. Diga glória a Deus. A vitória vai chegar na sua vida. Amém? A vitória vai chegar na sua vida. Então, não importa. Às vezes você se descartou e fala assim: não, eu acho que Deus vai levantar outro lá na minha casa, porque não dá para ser através de mim um milagre lá na minha casa, porque eu ainda não dou bom testemunho, ainda não estou fazendo o que eu devia fazer, sabe? Eu não me sinto preparado para isso. Mas se Deus te trouxe aqui, é você. Diga glória a Deus. Diga: sou eu. É você, meu irmão. É você que Deus chamou. Você que está me acompanhando aí pela internet, é você que Deus chamou para mudar a história da sua casa. Gideão, ele mostrou para o anjo do Senhor a realidade dele. Olha, minha família é mais pobre, eu sou o menor da casa dos meus pais. E Deus olhou para ele e deve ter falado: é você mesmo, é ideal. Talvez você está numa situação hoje que você olha para a tua família, você não consegue ver neles esperança de dias melhores. A sensação que você tem é que está todo mundo lá esperando a morte. Ninguém toma uma decisão. Sabe, está todo mundo, parece parado, mas Deus trouxe você aqui para andar. Deus trouxe você aqui para mudar essa situação. Amém? E talvez a tua família está que nem o povo de Israel, sendo escravizado, trabalho, na hora de colher, parece que vem o inimigo e toma tudo que vocês estão trabalhando. Está repreendido, né, gente? Agora, coloca a próxima figura para nós, por gentileza. Eu e Deus somos imbatíveis. Diga glória a Deus. Diga: eu e Deus somos imbatíveis. Olha o que diz o 16. Tornou o Senhor: já que eu sou contigo, ferirá os medianitas como se fosse um só. Sabe quantos eram? 135 mil. 135 mil é maior do que nossa cidade, pessoal, né? 135 mil. Aí
Gideão creu, Deus fez sinais. Depois você leva melhor na sua casa. Aí levantou os homens da cidade para lutar. Sabe quantos homens veio? 32 mil homens. E era o exército oposto, tinha 135 mil. 135 mil para 32 já está bem desigual, não está? Sabe o que Deus falou? É muito. Não, tem muito homem aí. Gideão, grita aí que os tímidos e os covardes, os medrosos, que volte. Sabe quantos voltou? 22 mil. Aí ficou só quantos? 10 mil. Aí de 10 mil para 135 mil, já está desigual. Só que Jesus falou, Deus falou o quê? É muito, Gideão. Eu não quero que vocês ganhem essa batalha achando que a vitória é de vocês. A vitória é minha. Eu vou guerrear por vocês. Diga glória a Deus. Aí, leva esse povo Gideão, esses 10 mil homens, para tomar água. E aqueles que lamberem a água, aqueles que deixarem a espada, se curvarem e lamber a água, tira. Sabe quanto sobrou? 300. Dos 10 mil, sobrou só 300. Aí Gideão com aqueles 300, daí Deus falou, agora tá bom. Separa em número de 100. 3 grupos de 100. 3 grupos de 100 dá quantos? 300. Separa. Dá na mão de cada um deles uma trombeta e um cântaro vazio. Por que o cântaro vazio? O cântaro era uma espécie de vaso de barro. E ele... vazio, ele ia fazer um barulho muito maior do que o cheio, e eles iam quebrar. Aí, estava lá com os 300, tudo certo. Eles foram no lugar determinado por Deus, e quando eles chegaram nesse lugar, eles viam de lá aquela multidão, 130 e poucos mil pessoas, era muita gente. E Deus falou, vai cada grupo de 100 para cada lado, e na hora certa que for dado o sinal, eles começaram a tocar a trombeta e jogaram o cântaro no chão. Aí sabe o que aconteceu? Deu aquele estrondo, imagine 300 pessoas. Eles fizeram isso, quando eles fizeram isso, os inimigos se levantaram, pegaram a espada e começaram a matar uns os outros. Eles foram confundidos. Por isso que Gideão, Deus falou para Gideão que eles iam ferir todos aqueles homens como se fosse um só. Então, eles sem pegar a espada, eles derrotaram todo aquele exército, porque eles obedeceram a voz de quem? De Deus. Então, é só eu e você comparar a nossa vida com essa guerra. Se 300 homens, sem colocar a mão na espada, venceram 135 mil, imagine você que tem orado, imagine você que tem buscado, imagine você que está aqui na igreja. Vai mudar a história da tua casa, vai mudar a história da tua família. Deus vai te surpreender, sabe, com vitórias. Tem gente aqui, posso falar ou não? Eu vou falar. Tem gente aqui que vai ser rico, sabia? Tem gente que Deus vai te prosperar. Por isso que não fale do teu sonho para a tua família, não fale. Deus vai te prosperar tanto. Deus vai fazer você ser próspero. Deus vai fazer você ter do bom e do melhor. Diga, eu creio, receba em nome de Jesus. Porque você é o Gideão da tua casa. Gideão com 300 acabou o sofrimento. E sabe por que acabou o sofrimento? Porque quando deu 7 anos de escravidão, de escassez, de humilhação, o povo orou e pediu para Deus ter misericórdia deles. Então o segredo para a gente vencer é pedir sempre para Deus ter misericórdia e levantar gente como Gideão da nossa casa, levantar você como Gideão dessa igreja. Diga glória a Deus. Levantar gente como Gideão dessa cidade, porque Deus pode, pessoal. Um Deus que fez eles ter vitória sem pegar na espada. Já pensou? O que Ele pode fazer na tua vida? O que Ele pode fazer na tua casa? O que Ele pode fazer na vida do teu filho? Pastor, não tem jeito. Para eles tinha jeito? Não tinha. Eles estavam esperando lá, não, vamos terminar aqui, quando a gente for para colher, eles vão invadir aqui. E você sabe como que é guerra, pessoal? Você não viu o que está acontecendo na guerra? O que eles fazem? Eles não vão lá, pegam só fruta, eles pegam tudo. Eles levam mulheres cativas, filhas, é na verdade, pessoas.
Então imagina o que estava acontecendo. Então, humanamente falando, não tinha. Deus olhou para Gideão e falou: Deus é contigo. O anjo do Senhor falou: Deus é contigo, homem valente. E Gideão estava na mesma situação que a gente. A gente não tem medo às vezes? Tem ou não tem medo? Pergunta para esse irmão que está do lado: você não tem medo? Se ele falar que não tem, ele nem está no espírito da palavra. Porque todos nós temos medo. Todos nós temos algum medo. São medos naturais e medos também espiritual, porque nós estamos numa guerra. Eu não consigo ver uma pessoa tão tranquila diante de uma guerra tão grande que a gente enfrenta. Que a gente enfrenta uma guerra espiritual. É uma verdade. É uma guerra espiritual. Tudo que o diabo faz é com o propósito de nos derrubar. Tudo que o diabo opera é para nos afastar da igreja, nos afastar da fé. Então não fique muito tranquilo não. Porque tranquilidade é sinal que a pessoa está fazendo a vontade de quem? Quando a pessoa está muito tranquila, mostra que ela está fazendo a vontade do diabo. Porque a pessoa que está fazendo a vontade de Deus, ela não fica tranquila. Ela sabe que ela está numa guerra. Ela sabe, ela está atenta. Você está entendendo ou não? Quem está entendendo? Coloca a sua vida sempre na mão de Deus, pessoal. Um dia aconteceu uma história que uma família tinha um patinho. Um pato. Patinho, filhotinho de patinho. Já viu um filhotinho de patinho já? Bonitinho, né? E aí o menininho andando de bicicleta. Tinha 2 filhos, um casal. O mais novo andando de bicicleta, e ele andou tão rápido com a bicicleta, que a bicicleta foi que nem um foguete. E ele não conseguiu desviar o patinho. E o patinho que morreu. Ele matou o patinho. Aí, quando ele foi lá, começou a chorar: a mãe vai me bater, o pai vai me bater, puxa o patinho da família, olha, o pai vai me bater. Veio o irmão, que era um pouquinho mais velho, e falou para ele assim: não, vamos esconder, nós não vamos falar nada para a mãe, tá? Eu vou enterrar, mas a partir de hoje, tudo que eu pedir para você fazer, você vai fazer, senão eu vou contar para a mãe. E daqui a pouco a mãe olhando aquele filho, varrendo a casa, ele não era de varrer a casa, tudo que o irmão mais velho fazia, ele tinha que fazer. O irmão mais velho ficava pedindo as coisas para ele, pedindo as coisas para ele, e pedindo, ele fazendo, ele virou escravo do irmão mais velho. Porque se ele falasse, o irmão ia revelar que ele matou o pato. Aí, um dia ele pegou e cansou de ser humilhado. Ele cansou de viver nessa pressão, de viver nessa humilhação. O irmão dele chantageando ele, falando para ele acordar de madrugada para ir buscar água para ele, e sabe, crescendo em cima dele. Ele falou: quer saber? Eu vou contar para minha mãe que eu matei o pato. Aí ele falou: mãe, eu preciso falar contigo. A mãe: pode falar, meu filho, eu tenho uma coisa muito séria para te contar. Ela falou: o que foi, meu filho? Sabe o nosso patinho? A senhora viu que ele sumiu daqui e a senhora não perguntou nada, né? Ela falou: não, meu filho, não perguntei. Fui eu que matei o pato. Mas sabe o que a mãe falou? Pois é, meu filho, quando você matou o pato, eu estava lá na janela e eu vi que você e teu irmão enterraram o pato. Desde o começo a mãe sabia que o filho tinha matado o pato. Mas quando o filho confessou para a mãe, ele saiu daquela escravidão. Esse pato representa o nosso pecado. Deus vê o nosso pecado, Deus vê o nosso erro, Deus vê o nosso acerto, e Ele está na janela o tempo todo, olhando e observando, e Ele quer tirar nós da escravidão. Diga glória a Deus. E talvez você está passando por situação que não era para você passar, porque o diabo fica te acusando aqui: ó, você fez isso, você fez aquilo, você fez isso, mas o pai está na janela e está olhando. Diga glória a Deus. Glória a Deus. A mãe deu um abraço naquele filho e falou: meu filho, eu estava contando os dias no dedo para você me confessar o que você fez. Lembra que aqui na casa a gente sempre falou sobre verdade, custe o que custar. Que bom que você veio falar. Você entende ou não? Aquele irmão mais velho fez o papel do diabo que ele faz com a gente. O pato representa o pecado. A mãe na janela é Deus que está cuidando de nós. Amém, pessoal? Diga glória a Deus. Então você quer ser surpreendido com vitória? Coloque essas coisas no teu coração. Mesmo que você já questionou, é você que Deus vai usar para mudar a história da tua casa. É você que Deus vai usar para mudar a história da sua família. É através de você que vai ver uma nova geração. Talvez a tua casa, não tinha aquela música? Na minha casa todo mundo é bamba, todo mundo bebe, todo mundo samba. Não tinha uma música assim?
Através da tua geração vai ser assim, ó, na minha casa todo mundo é de Deus, na minha casa não tem vício, na minha casa tem paz, na minha casa tem alegria, através de você. Diga glória a Deus. Diga: Deus me surpreende com vitória. Glorifica bem forte o nome do Senhor Jesus. Feche sua Bíblia, fica de pé.